Vou construir um carro esportivo. Mais um carro esportivo aqui nessa oficina. Henrique Carvalho aqui trazendo mais uma saga para você acompanhar e se inspirar. E eu fui desafiado pela Sata a construir um super carro. Eu vou construir algo diferente aqui do desbravador, diferente do Fusca conversível, Ferrusca e também diferente, totalmente diferente do Fusca picape. Vai ser um carro que ninguém viu, um carro... Tô pensando em algo retrô, esportivo, moderno, do futuro. E por ser um carro esportivo, eu comprei um motor V8. Na verdade, eu comprei o carro inteiro, porque eu achei mais prático, mais barato. É um carro Volkswagen, motor de Porsche, mesma plataforma da Porsche Cayenne. Qual será? Você sabe? Eu, por exemplo, nunca vi um carro desse. Já deixe no comentário se você sabe que carro é. É um Volkswagen V8. Esse vai ser o coração da máquina que a gente vai usar no nosso projeto. Tareg. Meu Deus. Touareg, Volkswagen, V8. A frente dele é bonita. Motor do Cayenne. Nossa, a frente dele lembra aquele Golf nos Estados Unidos. Nossa, Henrique, dá essa frente pra mim usar ela, hein? Vou pôr ela na saveira. Tem teto nele não? Não tem. Não tem. Eu acho engraçado o povo falar assim, ó. Quando você fala assim, ó, tem teto, quer dizer que não tem teto, né? Porque o teto solar não tem teto. Aí quando você fala assim, ó, tem teto, quer dizer que não tem teto. Você entendeu? Eu entendi, faz sentido. Tá escrito Mineiro. Ué, realmente. Esse Touareg veio de Guarulhos. Esse Touareg veio de Guarulhos, mas tá com adesivo de Mineiro. Tá certo. Isso é uma verdadeira lasanha. Ah, lasanha. Bomba! Um carro desse aí, que beleza. Ei, Só um mano, detalhezinho da pintura. como é que a música tá cantando? É, como é que é? Bomba, sei que lá, sei que lá, bomba. Não sei. É ela. Deve ter murchado o pneu dele. Eu acho que rebaixar. O carro já é pesado, rebaixado. Mas como é que... Ô, o cara já acabou de rebaixar um carro blindado? É o Henrique? O mesmo cara que É o vai Henrique, fazer um carro é. próprio. Nossa. Mas eu vou fazer uma suspensão diferente, duplo ar. Gente, vocês estão preocupados com Equipamento suspensão, o motor nem funciona, meus Tá amigos. Eu tenho bom pressentimento. Boa pressentimento, ainda fala tudo errado. Henrique do céu, você é louco. Só a porta uns 50 quilos, hein? Pô, tem rádio, tem coisa de ar até aqui atrás, mano. Controle de ar. Multimídia no bolo, cara. Não vou falar nada, Henrique, os meninos tá eufóricos. Olha isso aqui, cara. Uau! Eu só quero que o motor ligue, cara. Não, eu só quero dar uma volta no carro. Dá a volta aqui. Nossa, que coisa louca, mano. Oh, mas é luxuoso o carro, hein, cara. Na hora, Caminhão top, mano, muito doido. Eu só quero o motor e câmbio aqui. Se você quiser o resto, vai dar um rolo. Os bancos também é top, cara. Por. Não, abre o capô ali pra minha vista também. Saltou aí? Você comprou de pátio? Nossa! Henrique, céu, mano, você é louco. Rapaz. Né? Meu Deus. Aqui essa mangueira de gás aqui, cara. Aqui, ó. Que você nunca pôs num carro. Aqui já tem braço pantográfico, aí, ó. Caramba, parabéns, Henrique. Aqui, Boa aqui. sorte. Tamanho do motor do trem. Jesus amado. Tanto de correio, meu pai. Não, Luquinho, mas... Tanto de mangueira. A gente tá aqui, ó, procurando. Tamanho normal. O maior desafio, eu achei que seria colocar ele aqui dentro, só que não foi. A bateria, a gente procurou no porta-mala, na parte da frente, não achou. Não, tá tudo A revirado. gente revirou o carro inteiro, cara. Pouca gente E o até tanto, descobriu que e é o tanto de carro. galão que tem ali por ser o Tinha V8, 3 né? galão, né? E a bateria fica debaixo do banco do motorista. Esse é menor que as outras. O carro é muito bonito, O cara. motorzão, vamos lá, vem, Henrique. Aqui. Gigante, ó.
As capas, parece que ele não foi mexido no motor, né? Parece que ele foi mexido. A nossa azar foi mexido no módulo. Olha aqui. Nossa, é a parte mais chata e mais cara. Não, mas a gente já põe injeção, né? Programável. O módulo dele fica aqui, ó. A gente, teoricamente, precisa do motor e do câmbio. Se ele tivesse funcionando, melhor ainda. Mas ele não tá funcionando. A gente pode tentar descobrir o que pode ser. Tem uma mangueira aqui de combustível solto, ó. Olha aí. É combustível? O que é isso? Ah, sei lá aqui. Mas a gente vai fazer funcionar. Espero. Tem óleo? Tem óleo. Deixa eu ver como é que tá. Não tá muito sujo, não. Tolerável. Matheus descobriu alguma coisa aqui. Cara, eu acho muito legal isso aqui, ó. Esse controle de volante. Pra frente, pra baixo. E é elétrico, cara. Isso fica muito top. Eu podia usar isso aí, hein, cara. Mas antes de falar desses 3 carros, olha onde a gente está hoje. E pensar que eu, há pouco tempo atrás, eu comecei no fundo de quintal, não tinha garagem, fiz uma cobertura de lona, comprei uma Volvo para modificar e fazer uma Lamborghini, que era meu sonho. E essa história você já conhece. Só que eu estou sempre melhorando meu espaço, meu cenário, minha oficina. Precisei mudar de lugar 4 vezes. Mas vamos lá. Do fundo do quintal, fui para um galpão alugado com meus amigos, dividimos os aluguéis lá, tudo, eles tinham os Fusca deles e eu tava mexendo com o desbravador. Depois precisamos sair, pediram o aluguel lá, a gente teve que sair correndo. Fomos para outro lugar, também alugado. Ferramenta aqui, bancadinha, furadeira de bancada, maleta da Forte G, loja mecânica aí, ó, aparecendo nas nossas mudanças, né, Dai? O que você achou daqui, Dai? Eu odiei aqui. Também não gostei, não. Tô brincando. Tudo que deve trabalhar tá ótimo, mas nosso lugar melhor tá por vir. É, nem tudo são flores, na vida nada é fácil, a gente tem que lutar. Obstáculo na vida vai ter, e esse é um dos obstáculos que a gente está passando, mas vai ser por pouco tempo. Se eu pudesse ir lá para a oficina do jeito que tá, com o chão de terra, eu nem ligava, pelo menos é da gente, a gente vai se acomodando. E nisso comprei um terreno e comecei a construir a casa e também a oficina do lado, para eu e a Daiane morar junto. E eu achei que ia parar por ali, mas não. Aí veio a ideia da Daiane criar o seu próprio canal. Ai, ai, ai. Eu chamei a Daiane pra gravar aqui. Ela falou assim, nossa, tô feia. Tá feia não, né? Sabadão, acordou agora, né, Dai? Tô contando a história aqui, chega aí, Dai. Ai, ai. Aí veio a Daiane, teve a brilhante ideia de fazer seu canal. Por quê? Porque ela mexe com carro desde criança, diferente de mim. O pai dela já é mecânico, faz rolo, compra carro. E a Daiane falou assim, eu tive uma ideia. Vou fazer um canal. Mas foi eu e o tio Luquinha, cada um criou seu canal ali, tipo, ele criou e me animou, entendeu? Então, aí surgiu os 3 canais em 2022, final de 2021 para 2022. Aí eu falei pra Daiane assim, ó, vamos gravar o teu canal no sábado então? Eu tava na outra cidade, morava lá. Vamos gravar no sábado, aí a gente vem aqui, traz compressor, traz a máquina de solda, é mó trampo, é mó rolê, tá louco. Aí ela gravava no sábado, reformava, o primeiro carro foi o Palio, ela reformou e depois pegou o outro, falei, Dai, não tá dando conta, é muito carro pra reformar, é o meu canal, é o seu, e a gente separado com essas oficinas, muito trabalho, então veio a ideia de fazer um barracão aqui no sítio pra gente unir os 2 canais, que aí fica as ferramentas perto, muito mais fácil compartilhar tudo, porque toda sexta-feira a gente carregava a caminhonete com compressor, máquina de solda, ferramenta manual, trazia pro sítio e segunda-feira fazia todo esse trampo de novo, então tava muito inviável. Aí, ó, a Daiane com o tio Luquinha pegando as coisas aqui. Só tô terminando de limpar as coisas aqui, aconteceu muitas coisas boas, né, Dai? Ferrusca, desbravador a gente finalizou. Vim pegar algumas coisas aqui, usei até o reboque, daí não gosto de usar o reboque, tem medo, né, Dai? Peguei esses ferros aqui que vai servir para fazer umas gambiarra, a mesinha ali, armário. Então, pessoal, vendi aqui, a gente planeja muitas coisas, os sonhos da gente realizar, mas os sonhos sempre mudam. Aqui seria a nossa ideia fazer um predinho aqui, construir uma casa e tal, e morar junto com a Daiane aqui, mas acabou que a gente mudou de ideia, vamos pro sítio. Aí aqui a gente conseguiu vender o barracão com a casa, né, Dai? Devolver, né? Porque a gente perdeu um pouco de dinheiro, mas a gente perde pra ganhar, né, Dai? Faz parte. Mas foi bem vendido, a gente tem que desapegar das coisas, né? Agora tem que desapegar de alguns carros meus que eu não consigo vender, né? Fusca não, meu Deus.
Então é isso aí, a gente vendeu aqui, não vamos aparecer por aqui. Então a gente uniu o útil ao agradável. Vamos fazer um barracão com as duas oficinas e eu venho morar com ela. Ó, ótimo! Porque aqui tinha, né, Henrique? Porque a gente construiu tudo que tinha que construir aqui, não tá tendo espaço mais. Tinha muito espaço. Então a gente criou aqui vários espaços, inclusive a casa pra gente morar junto e tá dando super certo. É isso aí. Vamos mostrar a casa ali. Eu não mostrei a casa onde eu e a Daiane mora. E a oficina, eu fiz um negócio bonito, cara. Casa em cima e oficina embaixo, né, Dai? Sim. Vamos lá mostrar? Bora. Bora lá então. Aqui tá a L200. Ela é mais da Daiane, ela gosta muito. É uma caminhonete perfeita, cara. É a melhor caminhonete que existe. Essa aqui é uma L200 diesel. O Luquinha já não pode dizer o mesmo, porque ele comprou uma Flex, igual essa Flex. Mas é top. Deu muita sorte. Não sei porquê, mas é top, cara. Esse aqui, melhor coisa que tem. Aqui tá o galpão. E a casa em cima. Eu fiz essa cobertura aqui, só que tem um erro aqui, mas depois eu mostro o erro que foi essa cobertura. É um erro simples, coisa toda de arrumar, né? Não, Minha moto tá aqui, eu ganhei de presente da Daiane, me deu de Natal. Sempre falava pra ela, meu sonho é ter uma XR. Aí, ó, me deu. E aqui tá a oficina, ó. Eu gravava nesse espaço aqui, ó. Depois eu fiz a oficina do lado, mas já eu explico. Gravava aqui e a Daiane de cá. Olha, e a ideia nossa era trabalhar aqui junto, né? Deu até certo, só que meus carros precisam de... Como que eu explico? Meus carros precisam de mais atenção, o desbravador ficava no canto, o outro carro ficava aqui, eu tinha que trabalhar, Daiane de cá. Então tava muito aglomerado, aí por isso que eu fiz a oficina ali do lado. Eu fiz um estoque ali pra Daiane. A parte elétrica fui eu que fiz, o elevador eu mesmo coloquei, trabalhei de pedreiro aqui, só que caiu. Depois a gente arrumou de novo. Eu não fiz uma sapata muito forte, mas deu certo. Fiz o deck aqui, ó. Esse deck aqui ficou muito bom, cara. Eu gosto demais, porque tinha pouco espaço aqui, ó. Era um barranco. A ideia foi pegar uns pau, colocar tudo fincado e fazer um madeiramento. Fiz ali de metalon a guarnição ali, ó, guarda-corpo. Ficou tão bom que eu decidi fazer outro pedaço. Parava aqui, ó. Aí eu fiz pra lá. Aí, Matheus, achou! Ali, como tá ficando? O deck 2, faltou umas madeirinhas aqui, mas já encomendei mais. Mas enquanto isso, vem pra parar, ó. Invernizando, aqui que sobrou. Usando aqui essa serra mármore aqui pra cortar. E aqui eu vou fazer a cobertura tudo. Vai ser uma garagem coberta aqui. Depois fiz a cobertura. Aqui virou uma garagem e um lugar de espaço para trabalhar. Fiz esse jardim também aqui, ó. Vamos lá pra cima ver a casa agora. E aqui tá a oficina. Olha aqui, começou a chover, escorre água aqui, escorre água descendo, aqui tem uma chapa. O cachorro balançou de novo. E tá aqui meu projeto. Olha o espacinho que é aqui. Aqui, ó. Monta circo, faz mau barulho. E tá caindo água. Olha só, molha tudo aqui. Madeira, esses madeiritos tá tudo, já tá podre, ficando preto. Meu projeto. E quanta água escorre aqui. Olha só. Ali as peças. Molhando tudo aqui. Aqui vira um rio. Então esse é o pequeno espaço que eu tenho aqui hoje. Se vocês estão vendo essa filmagem hoje, é porque eu consegui um lugar melhor. Porque aqui não dá mais, cara. Tá chovendo muito, olha, escorrendo água, molhando o chão. E se começar a chover, não tem como trabalhar, sério mesmo. Então o espaço aqui é bem pequeno, que tem algumas ferramentas, uma maquininha de solda ali, solda elétrica, umas peças do Volvo. Aqui tá a sala onde eu trabalho, aqui tal. Aqui é meu quarto, olha só que bagunça e tal. E aqui é o banheiro, aqui nesse canto aqui, olha.
E o teto é bem baixo, olha só, tá pondo na mão, ó. O teto é baixinho. E é aqui que eu tô, que eu moro hoje. Já estamos aqui em cima, a entrada é pelo corredor por enquanto, eu vou fazer um escritório e vai ter uma outra entrada. E todo o design aqui foi pensado por mim, a Daiane, dessa vez ela não opinou, né, Daiane? Com obra o Henrique é super chato. É, os detalhes aqui foi tudo eu que fiz, cara. Eu pus a mão na massa mesmo, coisa de louco. Aqui, ó, é um quarto que tá parado. É um quarto para guardar bagunça. Aqui tá o banheiro normal. Aí, eu fiz a iluminação. A Daiane comprou isso aqui, eu achei mó legal, ó. Tudo pensado aqui também, a parte de boxe, coisa, tudo. E antes de mostrar pra cá, vamos ver a cozinha. Aqui eu fiz uma cozinha meio que uma coisa prática, sala e cozinha. Eu fiz essa mesa aqui com porcelanato, móvel planejado. Aí, isso aqui também, a decoração que eu fiz, essa ilha aqui eu pedi pra fazer e tal. E ficou legal. A iluminação de LED, ó. O painel que a Dani colocou. Era pra ser uma florzinha, mas ela comprou uma flor gigante. E temos uma vista de cá, tem da oficina, Dani. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, a Silverado que ela tá trabalhando no canal dela, reformando. Tá reformando pra uma inscrita. Ganhou mandou uma cartinha pra Dani, reforma meu carro, daí tá reformando. E aqui a gente tem a vista. Aqui, cara, a gente tá com um problema sério. Aqui tínhamos uma vista bonita pra represa. Inclusive a gente até limpou essa represa, era tudo mato. Só que eu fiz a garagem lá embaixo e esse telhado atrapalhou a nossa visão ali. Agora o que eu posso fazer é o seguinte, levantar o telhado até no nível do telhado da casa e fazer um deck ali, uma área gourmet, não sei, mas só pra gente ter a visão de volta. Vamos lá ver o quarto. E aqui tá o quarto do casal, mas antes do quarto do casal eu fiz uma suíte. Aí, ó. Aqui eu pus tomadinha de sensor aqui, é por sensor de voz, pelo celular. A banheira, eu fiz a alvenaria, coloquei a banheira, eu vi o vídeo do Letra J colocando a banheira e eu fiz igual, ficou bom, cara. Eu fiz um serviço de pedreiragem aqui. Funcional! Aí, a gente já tá testando a banheira. Testando não, a gente encaixou pra ver se ela cabe aí, né? Foi bem, então vou tirar mais não, velho. Tem que tirar pra fazer um revestimento nas bordas ali, ó. Ficou bonito. O espelho também acende, ó. Isso aqui ajuda pra fazer a barba, cara, é bom demais. Vidro no espelho. Aqui, não, como é que é? É LED no espelho. Aqui é o home office aqui para trabalhar, para editar os vídeos, fazer as coisas. E aqui a gente tem vista também, ó. A minha ideia era fazer uma parede aqui para guardar as coisas, fazer um closet. Mas a Daiane pôs um guarda-roupa planejado e ficou bom também. E aqui, como eu falei, tem a vista também do quarto. Aqui é a vista mais bonita, ó. Chega aí, Daiane. Ali o deck tá aqui, ó. Plantei uma palmeira ali, ó. Daqui dá pra ver os peixes, dá até pra pescar se quiser. Ali no deck eu fiz uma porteirinha. E o Cluquinha gosta de pular na água, pescar. Tem até umas varinhas ali pra pescar. Eu já peguei muito peixe aqui. 2. Aí, ó, Daiane conseguiu pegar um peixe. Vai quebrar a vara, Daiane. É muito grande, pai. Olha aqui. Aí, ó. Pode pegar. A Daiane pegou o primeiro peixe. Aleluia. Só porque eu zoei, Daiane. Você nunca pegou um peixe, primeira vez. Olha o tamanho do peixe. Olha aí, Felipe. Maior que quem tem o maior que os 3 que nós pegou aqui, quentinho. Deixa eu ver como é que segura um peixe. Ô, louco. Pega. É o dedo da boca dela. Pega lá, vai lá. Ela vai borfar aí, ó. Nossa, o teu pai enfiou o dedo. Não vai comer não, Tinho. Vou pôr aqui, eu vou limpar. Achei que ele ia devolver. Não, vou não. Tá. Tive que pescar à noite, porque de dia ninguém tá pegando, olha só, de noite. Não tem tempo também, né? Agora eu vou devolver isso aqui porque eu tenho dó, eu vou tentar pegar outro. Não sei nem tirar isso aqui, eu fazia isso quando era criança, depois de grande, eu não sei. Tem dó, cara.
Mas tem que comer, né? Nossa senhora. Oh, mas que pescador é esse? Pescado. Pera aí, eu vou pegar uma luva de solda ali. Pera, segura. Que luva que... Não, vou segurar isso aí. Não, Henrique. Que pescador é esse? A Moana vai morder o peixe. Vou tirar o anzol. Calma aí, peixe. Segura firme. Aí, saiu. Olha, deu traumatismo no peixe. Matou o peixe. Vai, joga. Nossa, Henrique, Não, eu preciso aprender muito. você é péssimo pescador. Olha se o peixe tá bem, ilumina. Não, não tem como ver não. Véio. O peixe tá ótimo. Vou pegar outro agora. Eu sou ruim de pesca, cara. Falta limpar a represa mais, tirar aqueles matos, mas dá um trampo, cara. Precisa de máquina especial e a gente não tem que tirar no braço. Nossa. É hidrotractor, acho que chama. Isso, é uns trator que anda na água, é coisa de louco. Mas aqui na região não tem. Aqui, ó, saindo da casa, eu esqueci de deixar a estrutura para fazer uma escada de concreto. Aí a gente fez essa escada aqui de metal, ó, escada industrial, e tava faltando um telhadinho. Aí eu, o Luquinha, fez, ó. Passou um vento, arrancou o telhado, porque eu fiz um telhado com as tesourinhas que para não precisar colocar os pilares aqui em cima da escada, aí o vento arrancou, vou ter que refazer isso. O pai da Daiane, além de ser mecânico, faz rolo de carro, igual a Daiane mesmo. Ele mexe com plantação de café lá, tem uns cafés logo atrás da oficina, e é dali que sai o café. Aí seca ali no terreiro e faz tudo. Aqui tinha uma área aqui, ó, que ele trabalhava aqui, mas eu peguei essa área, além de pegar o espaço aqui da oficina, eu tava precisando de mais espaço, então eu fiz aqui essa garagem. Se é errando que se aprende, então eu tô no caminho certo. E lá vai eu engatar mais uma obra. Dessa vez pensei em fazer outro espaço pra eu gravar meus vídeos. E esse espaço tava muito desperdiçado aqui no sítio. Deu 25 metros de muro, chão com concreto usinado e polido. Os cortes são importantes para ter espaço para dilatar e não trincar. A chuva me lembrou de colocar a calha. Minha programação da semana é sobreviver. Com o meu novo espaço praticamente pronto, inclusive com a cobertura com telha de zinco, agora é só passar uma tinta para ficar com cara de limpo. Tá ficando chique demais. Mas como... A oficina aqui, vamos lá, vou mostrar pra você. E além de ter esse espaço aqui para guardar os carros, atrás a gente fez uma cabine de pintura, tá bem improvisada. É uma cabine de pintura caseira, mas que funciona. Eu comprei aqueles madeirite preto, madeirite emplastificado que chama. Então ele aguenta bem, já tá com pintura. Soldei tudo metalon, fiz uma estrutura. Aqui eu vou colocar vidro nos visor. E a ideia é não entrar nenhuma poeira. Coloquei lona em cima, porque não tem sol, não tem chuva, então a lona vai segurar legal. As paredes de madeira também, ó. Falta os exaustor no fundo e os filtros. Só isso. E fechar os visor. Aí tá pronta a nossa cabine. Eu vou conseguir pintar os meus carros, os carros que a Daiane reforma. E virando aqui, ó, além de ter um portão para separar a área de produção, tem uma porta aqui, ó. E aqui a gente tá na oficina. Então, além da oficina, tem um estoque aqui, ó. Todas as bagunças tá aqui, ó. Ali as máquinas que eu uso, carrinho de mão de pedreiro. Tem aqui as peças da Automixer, deixei no acesso fácil, broca. Não sei se, como é que chama, daí? Partilheira ou prateleira? Prateleira. Prateleira, mas não tem prato. Não, mas nem de prato não, né? Eu acho que é partilheira de partes, né? Não sei. Eu fiz esse trem aí pra colocar os negócios aí, mas ficou legal. O espaço, tem bastante espaço pra guardar as coisas. A gente tem 2 estoques, o meu e da Daiane. E aqui, ó, tá as ferramentas. Fiz um quadro aqui de acesso rápido para pegar as ferramentas. E 90% aqui das ferramentas é tudo SATA aqui, ó. Girafa, carrinho de mecânico, maleta, carrinho gaveteiro de 3 bandejas. Essa maleta aqui, ó, prática de 70 peças. É a maleta mais bonita que eu já vi. Carrinho gaveteiro. E aqui estão os 3 carros de sucesso do canal. Mas tá faltando 2 carros que a gente construiu e não tá aqui na oficina. O primeiro é o Skyline, Mini Skyline. Que carro bonito, é um carrinho que eu fiz. Então ele tava guardado lá na casa da minha avó, lá nas antigas eu pus lá guardado, porque por falta de espaço, é um carro que não pode ser legalizado, não pode andar na rua. Então é um carro que eu fiz para gerar entretenimento no canal. E tava lá guardado na garagem. Passou um menino lá e ele gostou do carro, pediu pro pai dele comprar e eu
fiquei meio com dó assim, ah, cara, ele gostou do carro e eu não vou andar nesse carro. E eu vendi pra ele. E o outro, cara, nem sei por que eu tô contando esse carro aqui, o Hot Wheels. Esse foi o pior carro aqui do canal que eu fiz, ninguém gostou. E por ninguém gostar, desmotiva a gente a construir. Mas eu fui até o final, construir e chegou. Eu doei ele, dei ele pro pai da Daiane, ele pegou o carro e fez rolo, porque ele gosta de fazer rolo. E trocou não sei o que, não sei o que. Aí eu falei pra ele, some com esse carro da minha frente. Foi assim. Mas foi um carrinho legal. A ideia era só pegar um Hot Wheels pequeno e transformar em grande. Bom, a missão foi dada, a missão foi cumprida. Eu fiz, só que ninguém gostou, mas tudo bem. Mas aqui tá o Ferrusca, o carro esportivo, conversível. Como você viu, não tem aqui mais a Fulltech. Por que não tem a Fulltech? Porque eu troquei de motor. Essa é uma parte que vai decepcionar muitos aqui. Vai decepcionar, pessoal. Porque aqui antes tinha um motor 2.0 do Golf, do Polo. Um motor de fluxo cruzado AP. E agora tá com um motor original 1600 do Fusca mesmo. Por que que eu fiz essa mudança? Porque, nossa, colocou o motor do Fusca agora. Isso está influenciado a refrigeração. Pode ver que eu até abri uma abertura de ar aqui, ó, porque eu ia fundir esse motor também. O que acontece? Eu coloquei o motor AP aqui e começou a esquentar demais. E como tinha uma Fulltech, que era uma injeção que programava o motor, ele excedia a temperatura e a Fulltech desligava o motor por segurança. A gente tentou sair várias vezes com esse carro e ele simplesmente desligava, apagava, porque ele superaquecia. A ideia era o seguinte, colocar 2 eletroventiladores para refrigerar o motor. Coloquei, mesmo assim não funcionou. Aumentei a entrada de ar aqui, ó. Essa entrada de ar aqui lateral joga no motor. Mesmo assim não resolveu, porque nesse cofre aqui, ó, tava tudo agrupado, radiador e motor. Tinha uma opção aqui, cara, só que eu ia ter que colocar o radiador na parte da frente e abrir umas entradas de ar. Só que eu ia matar o design, porque eu tava seguindo o design da internet, o modelo 3D, que eu não podia sair daquilo, era a minha missão. Então eu teria que abrir ali uma entrada na frente, passar canos por baixo até ligar no motor, só que eu ia matar o design. Sabe o que eu poderia fazer também, para não precisar colocar o radiador na frente? Colocar o radiador lateral, tipo uma Lamborghini Gallardo, uma Lamborghini Aventador, só que eu ia matar o design no Fusca. Então, por esses motivos, eu tive que colocar um motor aqui, 1600, mas agora o carro funciona, anda perfeitamente. Eu fiquei decepcionado também, mas agora o carro tá perfeito, ele anda. A única coisa que a gente fez aqui, só trocou o motor. Teto funciona automático, tudo funciona do jeito que era antes. Mas tá bem bonito. O que a gente pôde fazer para deixar ele bonito, fez. Colocamos aqui um painel digital da ODG, como você viu. Tem contagiro, é bonito e tal. Marcador de combustível digital. Coloquei uma boia elétrica ali, ó. Ficou perfeito, cara. Esse Fusca picape, eu transformei um Fusca numa caminhonete. E aqui, esses carros estão todos legalizados. Já tá legalizado, esse aqui também, e o desbravador legalizado, só que eu fico mexendo nele muito, por ser o primeiro carro. No começo a gente não tinha muitas manhas, né, não sabia muita coisa, e eu tô melhorando. Nela não, nele. Falei errado. Olha que bonito. Ô, Luca, acelera fundo aí. Que da hora. Ontem mesmo eu tava ligando o motor dele, tirei a frente aqui para acessar o motor. E é um carro que eu não pretendo vender, é um carro meu. Eu sempre tô mexendo, então eu quero melhorar muita coisa ainda. Ele era azul, agora tá laranja. Mas vai ficar muito bom. O Ferrusca, cara, Ferrusca vai embora essa semana
Pra quem não acompanhou no Instagram, a gente fez uma ação no meu Instagram, no canal da Daiane, do tio Luquinha. Esse Fusca que a gente colocou ele na rifa. De início eu não queria fazer rifa, eu nem gosto, mas a Daiane conversou comigo, falou assim, que tal a gente fazer uma rifa para liberar espaço e também é uma oportunidade de alguém ganhar esse Fusca conversível barato. Então a gente fez uma rifa aí de 99 centavos. E saiu lá pro sul, Porto Alegre, lá pro Jonas. Esse carro vai pro Jonas, já tá tudo pronto, 2025 tá pago. Esse aqui, tentei vender ele, mas foi difícil, cara. O cara me enrolou. Era pra eu vender pro cara, chegou de hora lá, não quis comprar mais e eu desanimei de vender. Então eu vou ficar com ele. Por enquanto ele vai ficar aqui, eu uso ele no dia a dia. Esse aqui eu tava andando esses dias. Já andei muito nesse, tá funcionando perfeitamente, andei naquele, o pessoal fica louco nesse carro aqui, cara. E tá aqui o problemão que nós arrumou. Vou tirar motor e câmbio dele. Ainda não sei se ele funciona. Eu comprei bem barato, paguei 20 mil reais. Um carro desse aqui andando, tudo certo, custa mais ou menos 50 mil. Paguei 20, sem saber se tá funcionando ou não, mas eu acredito que sim, eu tenho uma boa intuição. Eu acho que vai estar funcionando. A gente vai desmontar ele inteiro, tirar motor e câmbio. Eu vou tentar mais uma vez, ver se ele vai funcionar. Mas primeiro eu tenho que tirar essas portas. Olha o carro pesado, cara. Nossa. Juntou 5 pra gente empurrar ele pra cá. Você tá doido. Mas é isso aí. Espero você no próximo vídeo pra gente desmontar esse carro e ver se ele liga. E fica aí com a ideia. Qual carro que a gente vai construir? Qual carro esportivo? Né? Até a próxima.